vários homens se tornaram lendas na história do Corpo de Fuzileiros Navais. A maioria eram detentores da Medalha de Honra ou comandantes dos fuzileiros navais. No entanto, o nome Chesty Puller se destaca sozinho e por um bom motivo. Como um fuzileiro sem medalha de honra se tornou o mais famoso da história? Como o tenente-general Lewis B. Puller conquistou 5 cruzes da Marinha, uma cruz de serviço distinto e outros prêmios? Como um homem com ensino médio sem graduação se tornou um general de 3 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais? Olá, sou Colin Heaton, ex-atirador de elite dos fuzileiros navais, professor de história e autor. Abordaremos essas e outras perguntas em um segmento de uma história esquecida. Lewis Burwell Chesty Puller nasceu em 26 de junho de 1898 em West Point, Virgínia, o terceiro de 4 filhos nascidos de Matthew M. Puller e Martha Richardson Lee. Sua família, uma das primeiras da Inglaterra a se estabelecer em 1621, era parente distante do general do exército dos Iowa, George S. Patton. Em 1908, seu pai, Matthew, morreu. E nas circunstâncias reduzidas da família, Lewis Puller foi forçado a ajudar a sustentar sua família aos 10 anos de idade. Ele seguia na escola lucrando com venda de caranguejos no parque de diversões litorâneo e trabalhando em fábrica de polpa. Puller tinha o desejo de se alistar no exército em 1916 para participar da conhecida expedição punitiva contra o líder mexicano Pancho Villa. No entanto, Puller era menor de idade e sua mãe recusou-se a consentir com seu alistamento. Ao início da Primeira Guerra Mundial, com 17 anos, Puller aceitou uma nomeação como cadete estadual no Instituto Militar da Virgínia, recebendo assistência financeira em troca de serviço futuro. Ele era, por todas as contas, um estudante medíocre e foi para o acampamento de treinamento de oficiais da reserva de verão em Nova York durante o verão. Puller ficou preocupado ao ouvir sobre as batalhas na Europa e admirou os fuzileiros navais dos Eurasiano, que ganharam destaque mundial após as ações dos 5º e 6º Regimentos na Europa, especialmente em Belleau Wood. Puller deixou o VMI em 1918 e ingressou como soldado no Corpo de Fuzileiros Navais dos ICCNUA. Depois do treinamento básico em Parris Island, Carolina do Sul, Puller foi indicado para a Escola de Candidatos a Oficiais, com base em seus 2 anos no VMI, recomendação do comandante da série e notas nos testes. Após o curso em Quântico, Virginia foi comissionado como 2º tenente da reserva em 16 de junho de 1919. Sua vida foi alterada durante a redução de força pós-guerra de 73.000 para 1.100 oficiais e 27.400 soldados após a guerra. 10 dias depois, foi colocado como inativo e promovido a cabo. Frustrado, Puller voltou para os Marines em 30 de junho de 1919 como cabo. Designado para o Haiti, ele serviu na Gendarmerie de Haiti, que estava sob um tratado entre o Saint-Marceau e o Haiti. Puller serviu como tenente brevet e ajudou a combater os rebeldes de Queico como um dos oficiais da Gendarmerie, em grande parte Marines, e pessoal alistado haitiano. No Haiti, Puller foi assistente do futuro major-comandante Alexander Van de Grift. Puller recebeu ordens para entregar suprimentos a Mirabalais e Los Cabos. Essas 2 pequenas cidades estavam localizadas em uma região onde havia uma presença significativa de guerrilheiros Queico sob o comando de Benoit Bétreville, que era um líder insurgente de alta patente. Este confronto foi o primeiro envolvimento de Puller na ocupação e mostrou sua habilidade em ação agressiva e liderança eficaz na linha de frente. E sua força alcançou Mirabalés e entregou os suprimentos. No dia seguinte, Puller fez uma viagem de ida e volta de 34 horas para Las Cajobas para entregar os suprimentos finais e depois retornou a Porto Príncipe. Puller usou os locais como fontes de inteligência e, aprendendo os métodos de seus inimigos, decidiu montar emboscadas noturnas. Ao localizar um acampamento rebelde, atacou com uma linha de escaramuça à frente e 3 metralhadoras Lewis ao flanco. Ele abateu 17 rebeldes em uma emboscada noturna em L. Puller liderou mais de 40 operações com elementos do tamanho de um pelotão, essencialmente criando o manual de táticas de emboscada noturna. Eliminou mais de 200 insurgentes e confiscou dezenas de armas. Como resultado, e com o apoio de Van de Grift, após retornar aos MK-Syria em março de 1924, ele teve sucesso em recuperar uma comissão regular como 2º tenente.
Nos 4 anos seguintes, Puller teve diversas tarefas que o levaram da costa leste a Pearl Harbor. Em dezembro de 1928, ele foi ordenado a se unir a um grupo da Guarda Nacional Nicaragüense. Puller lutou contra bandidos locais por 2 anos. Foi condecorado com a Cruz da Marinha pelos seus esforços em meados de 1930. Em 1931, ao voltar para casa, completou o curso de oficial da companhia e retornou a Nicarágua. Puller ficou lá até outubro de 1932, recebendo sua segunda Cruz da Marinha por enfrentar insurgentes em batalha acirrada. Teve mais tempo de combate no Haiti e Nicarágua que qualquer outro oficial. Em 1933, Puller entrou para o destacamento de fuzileiros navais na legação americana em Pequim, China. Ele liderou os famosos fuzileiros navais a cavalo antes de supervisionar o destacamento no cruzador USS Augusta. O destino sorriu para Puller quando ele conheceu o comandante do Augusta, o capitão Chester W. Nimitz, o almirante futuro. Essa relação o beneficiaria mais tarde. Puller virou instrutor na Escola Básica de Filadélfia em 1936. Puller foi rejeitado no Colégio de Estado-Maior do Comandante do Exército dos Yale, em Fort Leavenworth, Kansas, por não possuir diploma de bacharel. Depois de 3 anos ensinando táticas de infantaria, ele voltou ao USS Augusta e, em 1940, desembarcou com o 2º Batalhão, 4º Marines, em Xangai. Ele casou-se com Virginia Montague Evans, em 13 de novembro de 1937, 10 anos após conhecê-la. Tiveram 3 filhos juntos, Virginia McCandlish Puller, em 1938, e os gêmeos Lewis Burwell Puller Jr. e Martha Lee Puller, em 1944. Em agosto de 1941, o Major Puller saiu da China para comandar o 1º Batalhão, 7º Marines, no Camp Lejeune. Os japoneses atacaram Pearl Harbor no Zio. Entraram na Segunda Guerra Mundial. Nos meses seguintes, Puller treinou seus homens para a guerra e os batalhões foram defender Samoa. Em maio de 1942, seu comando ficou nas ilhas até o verão, quando recebeu ordens para se unir à 1ª Divisão de Fuzileiros Navais do Major-General Van de Grift, na Batalha de Guadalcanal. Em setembro, seus homens agiram rapidamente ao longo do rio Matanacao. Sob ataque intenso, Puller ganhou uma estrela de bronze quando sinalizou o destruidor, USS Monson, auxiliando no resgate de forças americanas. No final de outubro, o batalhão de Puller desempenhou um papel-chave na defesa do campo Henderson durante a Batalha de Guadalcanal, contendo massivos ataques japoneses, e Puller recebeu uma 3ª Cruz Naval. Em um combate na noite de 24 a 25 de outubro de 1942, que durou cerca de 3 horas, o 1º Batalhão do 7º Marines e o 3º Batalhão, 164º Regimento de Infantaria do Exército, sofreram 70 baixas. Mais de 1.400 japoneses morreram e os americanos mantiveram o aeródromo. Puller se feriu no braço e na perna durante um ataque japonês ao seu posto de comando em 8 de novembro de 1942. Seus ferimentos exigiam cirurgia, e o comando do 17 foi temporariamente passado ao Major John E. Weber do 37 Puller foi liberado do hospital e retomou o comando de seu batalhão em 18 de novembro. Um de seus melhores fuzileiros navais que garantiu o aeródromo, um ex-soldado, o sargento John Bassalone, recebeu a medalha de honra seguindo a recomendação pessoal de Puller. Após a divisão partir de Guadalcanal, o tenente-coronel Puller tornou-se oficial executivo do 7º Regimento de Fuzileiros Navais. Ele atuou na Batalha de Cape Gloucester, entre o final de 1943 e início de 1944. Puller recebeu sua 4ª Cruz Naval por liderar ataques de fuzileiros navais contra os japoneses. Em 1º de fevereiro de 1944, Puller foi promovido a coronel e mais tarde assumiu o comando do 1º Regimento de Fuzileiros Navais. Em setembro de 1944, ele recebeu o comando do 1º Marines para o assalto a Peleliu, recebendo a tarefa mais difícil até então de tomar o Umar Brogal Ridge, o coração das posições defensivas fortemente fortificadas do inimigo. Apesar do sucesso no ataque, Puller perdeu mais da metade de seus homens, gerando críticas severas, muitas vezes injustas ou mal colocadas. Ele era considerado eficaz, mas um tanto impiedoso em seus ataques. A disposição dele para liderar amenizou muitas críticas. Após a campanha, os homens de Puller foram para as Ilhas Russell em abril, se preparando para a Batalha de Peleliu.
No verão de 1944, o irmão mais novo de Puller, Samuel D. Puller, oficial do 4º Regimento de Fuzileiros Navais, foi assassinado por um atirador em Guam. Com Peleliu segura, Puller retornou aos Eisenhower em novembro para liderar o regimento de treinamento de infantaria em Camp Lejeune. Ele ocupava este cargo quando a guerra acabou em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, Puller comandou várias unidades, incluindo o 8º Distrito de Reserva e os quartéis dos fuzileiros navais em Pearl Harbor. Puller reassumiu o comando do 1º Regimento de Fuzileiros Navais, com o início da Guerra da Coreia. Ele preparou seus homens para os desembarques do general Douglas MacArthur em Incheon em setembro de 1950. Por seus esforços durante os desembarques, Puller recebeu a Estrela de Prata e uma 2ª Legião de Mérito. Foi condecorado com a Cruz de Serviço Distinto do Exército do Zephyr por heroísmo de 29 de novembro a 4 de dezembro, e a 5ª Cruz Naval por heroísmo de 5 a 10 de dezembro de 1950 na Batalha de Chosin. Foi durante essa batalha que ele disse a famosa frase: "Estamos procurando o inimigo há algum tempo agora. Finalmente o encontramos. Estamos cercados. Isso simplifica as coisas." Fim da citação. Puller teve um papel fundamental na Batalha do Reservatório de Chosin, em novembro e dezembro, contribuindo para o avanço na Coreia do Norte, mesmo diante de grandes adversidades. Puller recebeu a Cruz de Serviço Distinto do Exército do Zario e sua 5ª Cruz Naval pela mesma ação nessa batalha. Promovido a general de brigada em 1951, ele serviu como comandante assistente da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, assumindo o comando temporariamente após a transferência do Major-General O.P. Smith. Ele permaneceu neste papel até retornar aos Estados Unidos em maio. Liderando brevemente a 3ª Brigada de Fuzileiros Navais em Camp Pendleton, Puller permaneceu com a unidade quando ela se tornou a 3ª Divisão de Fuzileiros Navais em janeiro de 1952. Promovido a Major-General em 1953, assumiu o comando da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais em Camp Lejeune em julho. Devido ao seu extenso serviço em ambientes tropicais, Puller sofreu com a deterioração da saúde. Ele tinha pressão alta e malária recorrente, que lhe causou um coração reumático, e foi forçado a se aposentar em 1º de novembro de 1955. Um dos fuzileiros navais mais condecorados da história, Puller ganhou as 2ª maiores condecorações do país 6 vezes e recebeu 2 legiões de mérito, uma estrela de prata e uma estrela de bronze, além do coração púrpura. O próprio Puller disse que não tinha certeza de como ganhou o apelido de Chesty. Pode ser uma referência ao seu peito grande e saliente. Chesty nos Marines é sinônimo de arrogância. Mesmo sem a educação formal tradicional para oficiais comissionados, nem atingindo o posto de campo ou bandeira, Chesty Puller se destacou graças às suas habilidades e notoriedade. Promovido a tenente-general, Puller se aposentou na Virgínia e faleceu após uma série de derrames em 11 de outubro de 1971. Seu filho, Louis B. Puller Jr. perdeu as pernas e partes das mãos numa mina no Vietnã, onde era líder de pelotão, e ganhou a Estrela de Prata e um Coração Roxo. Ele ganhou o Prêmio Pulitzer em 1992 por sua autobiografia Filho Afortunado, a cura de um veterano do Vietnã. Suicidou-se em 1994. O USS Louis B. O Puller USS Louis B. é o primeiro navio base móvel expedicionário construído para este fim, inicialmente classificado como plataforma de desembarque móvel e posteriormente como base de encenação avançada flutuante para a Marinha do Sioux-Iowa, sendo o 2º navio nomeado em homenagem ao lendário Chesty Puller. Esperamos que tenha apreciado este segmento de História Esquecida. Por favor, clique em curtir e inscreva-se gratuitamente, e fique ligado para se manter engajado e informado. Envie nos comentários perguntas ou ideias para programas. Responderemos assim que possível. Obrigado.